Borketov Haverim, Sahorai Tovim, Erev Tov. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo, seja lá o horário, né, que você estiver vendo. Para você que está chegando a primeira vez nesse canal, prazer, tudo bem? Me chamo Mauri e aqui eu estou contando, nesse canal eu conto um pouquinho da minha experiência aí desses 20 anos no judaísmo, tá? E aqui nós estamos fazendo as leituras das porções das semanas da Torá, tá? Você pode acompanhar pela sua Bíblia em casa. A diferença aqui é que nós estamos lendo diretamente no original hebraico, tá? E com a tradução mais fidedigna possível, tá bom? Então, como é que eu posso dizer para vocês? Então, nós estamos aqui praticamente lendo dentro do próprio contexto que foi dada a Moshe lá no monte, tá bom? Nós estamos hoje iniciando uma nova Parashá, que é a Parashá Tetzaveh, tá? Essa Parashá, ela também, assim como foi a anterior, quem está acompanhando o vídeo sabe, ela é bem técnica. Nós vamos estar agora adentrando em questão das roupas do sacerdote, tá? E vai ser falado aqui parte por parte, como que ela era. E nós vamos aprender no decorrer dessa semana a beleza que era a Beged, né? As vestimentas do sacerdote, tá bom? Então, sem mais delongas, Tetzaveh, no caso aqui, são ordena, né? Tetzaveh, Ve'atah tzaveh et benei Israel, ou seja, ordena aos filhos de Israel. Você deve ordenar aos filhos de Israel, tá? Vamos fazer a leitura aqui, meus amigos. Ela é um pouquinho grande, tá? Porque ela vai falar aqui detalhadamente sobre cada parte aqui da roupa, se focando, acho que é principalmente aqui no avental do Kohen, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a leitura. Você deve ordenar aos filhos de Israel, eles devem trazer um azeite de oliva puro, esmagado para iluminar, para acender a lamparina constantemente na tenda da reunião, fora na divisória que está sobre o tabernáculo. Aarão e seus filhos providenciarão do anoitecer até a manhã na presença de Deus. Este é um estatuto eterno para os filhos de Israel. Então, nós vemos aqui que o começo da nossa porção, ela começa tratando sobre como deveria ser esse azeite, tá? Que era feito ali para colocar sobre a menorá, tá? E nós vemos aqui que Deus fala para ela que Deus providenciarão do anoitecer até o amanhecer. A menorá ela não poderia vir a apagar, tá? Deveria permanecer constantemente acesa, tá? Rashi, ele vem aqui e comenta da seguinte maneira: por que fala esmagado, né? O azeite de oliva puro esmagado para iluminar. Rashi comenta assim que as azeitonas elas eram batidas com pilão, tá? E não eram moídas, sabe, trituradas, para que não contivesse bagaço. Depois que saía a primeira gota, introduzia-se as azeitonas no moinho e as moíam. A segunda extração do azeite não era apropriada para o candelabro, mas era apropriada para as oferendas de farinha, que nós vamos ver na frente, tá? Conforme está escrito, esmagado para iluminar, e não esmagado para ser usado nas oferendas. Ou seja, a primeira gota que se tirava ali quando você amassava o azeite, ela era propícia, ela era kosher ali para acender as luminárias da menorá, tá? Rashi, ele vem aqui, ele entra na questão da palavra talmid. Você pode traduzir para sempre, constantemente, tá? Porque, como que diz aqui, eu vou ler para vocês. Uma vez que o candelabro queima todas as noites, ela é chamada de talmid, conforme se dizem a oferenda queimada contínua, ou la talmid, a oferenda para Deus para sempre, né? Contínua. Embora seja oferecida somente de dia, da mesma forma, sobre a oferenda da Habitim, tá? Que no caso era o do sumo sacerdote, a palavra talmid mencionada aqui
embora na mesma seja ofertada apenas a metade da manhã, a outra metade anoitecer. A palavra talmid também é mencionada a respeito dos pães multifacetados, porque nos pães multifacetados diz que ele deveria sempre ter o pão na mesa. Então a palavra talmid em hebraico também significa para sempre ou continuamente, ou algo contínuo que não deve se cessar, tá? Essa é a explicação aqui de Rashi. E Deus fala assim que na verdade é um Ruká Olá, né? É um estatuto eterno de Deus. A palavra Ruká, né, no 15, ou seja, estatutos, é aquele tipo de mandamento que Deus não explica para você o porquê, simplesmente ele fala faça, tá? Nós vamos ter o Rukim, nós vamos ter os Mishpatim, tá? Então, seria justamente isso. Deus ordena, ele só não fala porquê, mas ele fala não pode cessar. Rukat Olam, né? Ledorotan, ou seja, durante todas as suas gerações, tá? Então vamos continuar aqui. Capítulo 28. Traga seu irmão Aharon, próximo de você, junto com seus filhos, de dentre os filhos de Israel, de modo que sirvam como sacerdotes para mim. Aharon, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar, filhos de Aharon, faça vestes sagradas para seu irmão Aharon, que serão tanto dignificamente como belas. Você falará para todo aquele que é sábio de coração, para quem eu conferi um espírito de sabedoria, e que eles façam vestes para Aharon, para consagrá-lo para me servir como sacerdote. Então aqui agora a Paraxá ela entra justamente na questão das vestes sacerdotais. Então Deus fala para Moshe trazer Aharon e justamente os seus filhos, pois eles serão agora os Kohanins para Deus, sacerdotes para Deus. E o que nos chama a atenção aqui é que Deus fala assim, serão tanto dignificamente como belas, né? Então a palavra aqui é né? Ultiferet, ou seja, vem da palavra tiferá, né? Tiferet, que seja algo belo, tá? Lekavod, ou seja, aquilo que dá glória, você dá honra, tá? Então entendamos bem aqui, já no princípio. O foco agora sai de Moshe e entra para Aharon e os seus filhos. Deus agora vem e chama eles para fazer o serviço sacerdotal, tá? O mexicano já tinha suas instruções de como deveria ser feito, tudo estava pronto. Agora precisava de alguém que viesse para poder fazer esse avodá, esse serviço a Hashem. E Deus escolhe Aharon e os seus filhos. E vem agora uma série de instruções técnicas como deveria ser feito a roupa para poder Aharon oferecer esse serviço a Deus ali no tabernáculo, no Mishkan, tá? Vamos continuar aqui. Essas são as vestes que eles farão. Um peitoral, um éfode, que no caso era um avental, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês a imagem agora que eu vou começar a falar, de como mais ou menos seria esse éfode, tá? Que no caso é um avental. Um éfode, um manto, uma túnica quadriculada, um turbante e uma faixa. Ou seja, aqui Deus ele descreve o que seria feito agora. Tá? E agora ele vai entrar detalhadamente como seria feito. Façam-os como vestes sagradas para seu irmão Aharon e seus filhos, para servirem a mim como sacerdotes. Nós vamos ver que, na verdade, são dois tipos de roupas. Tá? O Kohen, ele vestia muitos mais roupas. Eu não me lembro agora, mas se eu me lembrar que eu deixo um comentário para vocês, ou mais na frente nós vamos falar sobre isso. Quantas peças o Kohen Gadol usava e o Kohen usava menos peças, tá? Eles tomarão o ouro, as lã, turquesa, púrpura, carmesim e o linho. Eles farão o avental de ouro, lã turquesa, púrpura e carmesim e linho torcido em brocado profissional. Ele deverá ter 2 ombreiras conectadas em suas 2 extremidades, estará unida
O cinto decorativo que fica acima dele deverá ser feito de lã de ouro puro, lãs turquesa, púrpura, carmesim e linho trançado. Pegue 2 pedras de ônix e grave nela o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na segunda pedra, na ordem dos seus nascimentos. Então a Torá ela vem aqui e detalha minuciosamente como seria. Pega essas 2 pedras de ônix e grave nela os nomes dos filhos de Israel, né? Com uma divisória, porque são 12 os filhos de Israel. Então começa lá pelo menor, no caso seria no menor pelo maior, que significa seria a primeira pedra dividida em 6, seria para Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Dan e Naphtali. E na segunda pedra teria Gade, Asher, Isahar, Zebulon, Yosef e Benjamim, escrito na forma completa, com as 2 letras Yud aqui, como Urashi ele comenta, porque assim está escrito no versículo que fala do seu nascimento, totalizando 25 letras no hebraico, tá? Então era uma pedra, ela era dividida em 2, né? Com essa divisão ela tinha 6 partes de um lado e 6 partes do outro, tá? O nome dos filhos de Israel serão gravados por um hábil joalheiro em gravação de um anel de sinete. É aquela fórmula que você vai gravar como se fosse um selo. Quando você coloca um selo, ele afunda, né? Ele cria uma gravura. Então esse sinete, o artesão que faria aqui seria com um hábil joalheiro. Ele colocaria certamente na pedra, rabiscaria a pedra ali, o nome dos 12 filhos de Israel. Você deve colocá-las em seus engates de ouro. Coloque as 2 pedras nas 2 ombreiras do avental, como pedras de recordação para os filhos de Israel. Aharon conduzirá seus nomes em suas 2 ombreiras diante de Deus, como uma recordação. E aqui nós terminamos a primeira parte da nossa leitura dessa semana da Parashá da Shavua, Tetzaveh, ordena ali, tá? Então nós vemos aqui, meus amigos, que no começo ela começa falando justamente sobre, ainda terminando a parte do Mishkan do tabernáculo, comentando, falando ali sobre a questão do azeite puro para acender o candelabro, acender a menorá. E agora Deus vem, muda o foco, tirando toda a atenção de Moshe, trazendo para Aharon, seu irmão e seus filhos, onde seriam ali feitas roupas sacerdotais para que eles viessem a servir no templo, tá? Meus amigos, eu peguei uma história aqui da Guemará que eu queria elucidar esse começo aqui com vocês sobre essa questão das vestes, tá? Eu vou deixar uma mensagem mais ampla por término dessa paraxá toda, lá para sexta-feira, tá? Para nós falarmos sobre a mensagem em si da porção de Tetzaveh. Mas eu quero adentrar aqui sobre essa questão da roupa, tá? O qual importância a Torá ela dá para as vestimentas, tá? Nós temos várias histórias dentro da Torá em relação a vestimentas, tá? A primeira, vamos nos aprofundar um pouquinho aqui. Vamos focar aqui sobre a questão das vestes. Qual foi a primeira vestimenta que foi feita, tá? Vamos lá. Adão e Havá, após ali o rete, ali o próprio o pecado ali que eles cometeram em comer o fruto da árvore ali que não devia ser comido, tá? Tem todo um profundo ali dentro da questão de Gênesis, tá? Depois eu vou trazer para vocês posteriormente também. Só você continuar acompanhando o canal aqui que você vai entender ali os mistérios de Gênesis, tá? Vamos trazer aqui algo detalhado, eu posso dividir até em partes para nós falarmos sobre todos os mistérios contido ali dentro da criação. Mas vemos ali que depois que Adão e Havá viram que estavam nu, eles mesmos cozeram as roupas dele ali no Gan Eden, cozeram folhas, né? E cobriram as partes íntimas, tá? Hashem, Deus, depois disso, ele pega e faz a primeira confecção vinda de Deus. Diz que Deus matou um animal ali e colocou, tá? Vestiu eles com uma roupa cobrindo maior parte do corpo para tampar ali a nudez deles.
Então você pode ver que a primeira veste, ela vem com a questão do pecado, do erro. Era para cobrir algo que estava exposto. E Deus vem ali e faz uma roupa melhor, com pelo agora, né? E para cobri-los. Tá? Eu queria me aprofundar, meus amigos, justamente sobre essa questão, mas eu vou deixar para quando a gente adentrar no livro ali do começo de Gênesis, tá? Mas entendam bem que a primeira confecção de roupas quem fez foi Hashem, tá? Adão e Havá simplesmente pegaram as folhas ali, se não me engano, de bananeira, tá? Se eu tiver errado, eu vou deixar aqui escrito, porque tem toda a questão do português, a tradução errada. Depois eu trago aqui do hebraico o que era realmente aquelas folhas que eles cobriram ali, tá? E Deus vem e confecciona. Deus ali é obrigado a matar um animal, tirar a vida de um animal, para confeccionar uma roupa para ambos, tá? Então a primeira roupa ela vinha da confecção de um erro, de um pecado, para cobrir algo agora que estava exposto. E eu venho aqui falar com vocês de um assunto que eu peguei uma Guemará para vocês, tá? E eu quero ler com vocês aqui. A Guemará, Talmud é a mesma coisa. Eu ainda estou aqui, estou digitando, tá? Porque é muita coisa para falar sobre isso. Sobre o que é o Talmud e o que é a Guemará, tá? Já posso dizer para você que Talmud e Guemará seriam ambas o mesmo. É diferentemente a forma como é falado, tá bom? E através disso também do Talmud vinha o Midrashim que eu estou devendo para vocês falar o que é o Midrash, tá? Então vamos lá. Vamos colocar assim, ó, não julgue pela aparência. Nós já temos esse costume, né, de julgar uma pessoa pela aparência. A história que eu vou te contar aqui, ela traz justamente essa mensagem. Então vamos lá, eu vou ler para você a Guemará que eu peguei aqui. Ela nos conta que certa vez uma pessoa estava passando por detrás de uma sinagoga e ela escutou de uma forma descritiva sobre as roupas do Kohen Gadol. Ou seja, uma pessoa estava passando perto da sinagoga e ele ouviu quando duas pessoas estavam falando ali sobre a roupa do Kohen Gadol, descritivamente, que é o que nós vamos ler aqui na semana. Ele perguntou: quem vai vestir essas roupas? O Kohen Gadol respondeu o professor. Aquele homem que não era um judeu, ele tomou uma decisão consigo. Ele não era um judeu, ele ouviu aquela beleza, né, como era aquela roupa sacerdotal, ele pegou e tomou uma decisão de se converter ao judaísmo com a condição de ser um Kohen Gadol, né? Mal sabia ele o processo para ser um Kohen Gadol, que nós vamos continuar lendo aqui na Guemará. Tá? Chegou ao tribunal rabínico, onde se encontrou com um grande Shammai, que, ouvindo o argumento, concluiu que a pessoa não tinha uma boa intenção. Ou seja, na época do Talmud, ali, na época que foi feito o Talmud Bavili e o Talmud ali babilônico, mais para frente ali, próximo ali à época dos romanos, existiam duas grandes escolas, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel, que eram dois grandes sábios, tá, naquela época. Então ele foi primeiro no Shammai. O Shammai ele tinha a fama de ser um pouco mais rígido, tá? Dificilmente as suas alahás sobre os mandamentos eram aceitas. Era mais de Hillel, tá? Mas aqui é um outro assunto que eu falo também de Talmud. Nós teríamos que pegar um argumento e só falar do Talmud sobre essa história. Mas já deixando para você aqui que Shammai era uma escola ali enorme, tinha muitos alunos, só que o Shammai ele era conhecido por ser muito difícil, tá? Ele sempre afastava as pessoas que tentavam se converter ao judaísmo, tá? Já comentamos sobre isso daqui no outro vídeo. Provavelmente ele não queria se converter por motivos religiosos, mas sim por causa da honra que essas roupas teriam para ele. Shammai o expulsou, ou seja, Shammai falou, não, você não quer fazer isso por motivo puro, você ouviu falar sobre as roupas, da glória que tinha a roupa, e você quer se converter. Mas aquela pessoa, ela não desistiu. Ela foi procurar o outro grande sadik conhecido como Hillel, que eu te falei, que ele já era bem mais afetuoso, ele recebia as pessoas, ele não tinha problema em tirar o seu tempo para explicar as halahot da Torá, os mandamentos da Torá. Então Hillel fez para ele um curso de Kohen Gadol, onde a pessoa descobriu que nem o rei David poderia ser um Kohen Gadol. Quanto mais ele, então ele se converteu ao judaísmo, tornou-se um bom judeu, sem precisar nem ser nem Kohen Gadol. Ou seja, quando ele viu o curso que Hillel deu para ele
sobre como era ser um Kohen Gadol, ou mesmo um Kohen, e que nem David, que era um homem segundo, né, o coração de Deus, ele poderia ser um Kohen. O que esse homem pegou? Ele falou, então tudo bem, então eu simplesmente vou me converter ao judaísmo. Aí diz assim, o que Hillel viu nele que Shammai não tinha visto? Hillel viu que essa pessoa ela era muito caprichosa e que queria fazer tudo do jeito certo possível, tá? Essa pessoa deduziu que o fato de que o Kohen Gadol ir com essas roupas demonstrava que ele era mais religioso do que os outros. E sendo que ele quer se converter até o fim, isso despertou nele a vontade de ser um Kohen Gadol. Ou seja, Hillel viu nele muita força de vontade, ou seja, viu que ele era uma pessoa muito caprichosa em querer fazer as coisas corretas. Então ele deduziu que o Kohen Gadol ele era mais religioso por causa das roupas, tá? Então Hillel viu falar, não, esse homem ele é muito atencioso, tá? Embora ele tenha começado aqui, como Shammai viu ele com uma intenção diferenciada, uma intenção não muito boa, Hillel já viu que isso poderia se tornar em algo bom, tá? E era mais religioso que os outros. Então o que acontece? Ou seja, se ele já vai ser um judeu, ele tem que ser um judeu mais religioso do mundo. Ou seja, se ele começou pelo Kohen Gadol, que era o maior nível dentro na questão judaica de servir a Deus, se ele viu isso, então ele falou, se ele fosse um judeu, ele vai ser o melhor judeu que ele puder ser no mundo. Então Hillel viu o quê? Shammai julgou para o mal a intenção dele. Já Hillel não, pegou isso e falou, isso pode se tornar uma coisa muito boa, porque se esse homem for pegar isso por algo bom, ou seja, se ele faz isso com uma kavaná, com uma intenção ali de fazer algo melhor, ele vai fazer o que for melhor possível, tá? E a Gemara continua, no curso do Kohen Gadol que Hillel fez para ele aprendeu que até o rei Davi, que era um grande tzadik, maior que o de Kohen Gadol, no caso, não poderia ser Kohen Gadol. Ou seja, dá para ser um tzadik maior ainda do que o próprio Kohen Gadol, sem precisar usar aquelas roupas. Aqui eu abro um parênteses e falo também que um Benei Noah, tá? um Ger, um convertido, diz que ele é maior do que o próprio Kohen Gadol, que entrava uma vez ali no santuário para falar com Deus. Ou seja, a pessoa que ela se volta para Hashem, né, ela se converte ali, no caso, ao judaísmo, ele é maior, tá? O próprio Benei Noah, que é aquele que só tem os 7 mandamentos, ele nem convertido ao judaísmo, ele é maior do que o próprio Kohen Gadol, assim nos fala também a Gemara, né, o Talmud. Aprendemos aqui que às vezes acontece de que alguém erra ao medir o nível de religiosidade de outra pessoa pelas roupas que ele usa. Tá? Alguém pode achar que quanto mais sofisticada, mais roupa mais religiosa aquela pessoa ela é. E isso aqui ele está totalmente enganado. Tá? Esse foi o erro de avaliação que aquela pessoa, ao ouvir aquela história, ele teve. E essa história tem mais de 2000 anos atrás. Mas por incrível que pareça, meus amigos, isso continua sendo um erro de avaliação muito comum nos dias de hoje. Então entendamos aqui, muitas das vezes a gente julga pela aparência, tá? Entendamos bem, o Kohen Gadol estava num alto nível, tá? Então se ele estava num alto nível, aquela roupa deveria representar aquilo, tá? No caso dessa história, para nós encerrarmos aqui a nossa porção, ele justamente julgou errado, porque mal ele sabia que Davi era um homem justo mais do que o Kohen Gadol, tá? E ele nem estava vestido com tanta roupa, tanta realeza assim, tá? E como eu disse, um Benei Noah que aceita servir a Hashem, que aceita a lei de Noah sobre a sua vida, ele é maior do que o Kohen Gadol. Deus tem mais apreço a ele, né, do que o próprio Kohen Gadol, porque entendam bem, vamos encerrar aqui a nossa mensagem. Há uma diferença, tá? Na pessoa que já nasce ali dentro do judaísmo, ela conhece todos os preceitos, então ela já é incumbida aquilo, ela já vem com aquilo dentro,
para ela. Ela já nasceu naquilo. Agora uma pessoa que está de fora, costumes totalmente diferentes, de outra nação, e vem e se esforça para servir a Hashem dentro daqueles preceitos que Deus ordenou, ele é muito mais amado, porque ele está se transformando, mudando o que ele é, para ser uma melhor pessoa para servir a Hashem, tá? E essa, meus amigos, é a mensagem que eu deixo para vocês com essa história da Guemará. Não julgue pela aparência. Embora ali seja extremamente preciosa a roupa do Kohen Gadol, tá? Existem pessoas que eram muito mais tzadik, como a própria Guemará fala, como David, tá? O rei David. Então, nunca, pessoa, julgue pela aparência. É aquilo que eu falei para vocês sobre a paraxá anterior de Terumá, que eu ia ligar justamente com essa daqui, tá? É o que vem de dentro, não o que está fora. O tabernáculo começou a ser construído de dentro para embelezar para fora, tá? Não se começa de fora para dentro. Essa é a mensagem da paraxá de hoje. Olha direito, tá bom? Não julgue pela aparência. Mais uma vez, amigos, eu agradeço vocês, tá? Você que ficou comigo até o final aqui desse shiurim, dessa dashá, tá? Se inscreva no canal, deixa um like, isso ajuda a propagar melhor o vídeo. Compartilhe se esse assunto você acha que ele é melhor, ele deve ser ouvido por outras pessoas, tá bom? E aqui você, mais uma vez, está conosco aprendendo o profundo aqui da Torá de Hashem. Mais uma vez eu agradeço, um Todá Rabá, um ótimo início de semana e Lechei Traot, fique com Deus e até a próxima paraxá. Se o Mashiach não vier hoje, que seja hoje, amanhã estaremos aqui. Se não, amanhã ainda estaremos lá com o Mashiach em Jerusalém. Todá Rabá, Lechei Traot, mais uma vez. Tchau, tchau.